Olá, Luísa. Seja muito bem-vinda a mais esta Pfizer Talk. É um gosto muito grande recebê-la aqui na Pfizer. Eu gostava de lhe perguntar, a Luísa tem uma carreira já muito extensa na área da neurobiologia, neurocientista, um doutoramento, um pós-doutoramento, trabalha muito com a neurobiologia do envelhecimento. Hum, para quem é investigadora, se lhe dessemos hoje aqui uma varinha de condão, o que é que a Luísa gostaria de, num futuro próximo, de desvendar, deslindar? O que é que gostaria que, enfim, que a sua investigação trouxesse à sociedade e à comunidade científica? Obrigada eu pelo convite. Um dos mistérios que me fascina e que nós temos tentado, digamos, traduzir em projetos científicos, e por vezes são conceitos complexos que não é tão fácil transformar em método experimental, mas é porque é que as pessoas idosas, e isto é um facto, há pessoas que mantêm, sem doença, que mantêm uma capacidade cognitiva quase intacta e outras têm um declínio enorme. Isto nós em doenças sem neurodegeneração. E, portanto, há uma heterogeneidade nesta, o que nós chamamos de trajetória cognitiva, com a mesma idade, que nós não sabemos, não percebemos porquê. Porque é que algumas pessoas aos 86 anos ainda têm quase um desempenho cognitivo, não de jovens, obviamente, adaptado à idade, mas quase a 100%, e outras pessoas com a mesma idade têm um declínio acentuado. E este é um mistério, a mim, que me fascina e que nós temos tentado, ou seja, os nossos projetos de laboratório têm tentado focar-se neste problema, que não é fácil de estudar, de forma, portanto, obviamente nós não temos acesso ao cérebro das pessoas vivas, não é? Ainda bem. E elas Até têm porque está a alguma, fazer falta à própria pessoa, não é? exatamente, elas têm alguma dificuldade em ser o seu cérebro, e portanto temos que arranjar modelos que reproduzam, e modelos de envelhecimento são difíceis, mais do que para outras situações, mas este é o nosso foco. E o que é que acontece, Luísa, com o passar da idade? Ou seja, à medida que envelhecemos, o que é que sabemos, o que é que vai acontecendo ao nosso cérebro? É igual para toda a gente? Se calhar não é? Como é que... Em termos macroscópicos, se quiser, e em termos de neuropatologia, portanto, e se virmos numa imagem, há coisas que são muito semelhantes, e eu posso dizer já quais são. Primeiro, a partir dos 40 anos, eu sei que isto pode ser um bocadinho desencorajador, Não me diga uma coisa sim, dessas. mas vamos perdendo volume cerebral, que sabemos hoje não tem a ver com perder células nervosas, porque isso só acontece em situação de neurodegeneração. Isto é uma coisa importante que fique claro para as pessoas: o envelhecimento normal não está associado à perda de neurónios, mas há uma perda de volume que tem a ver também com células gliais, que são as células são outro tipo de células, e há uma certa atrofia. Portanto, há uma perda de volume, seja em homens, seja em mulheres. Depois há também um conjunto de alterações dos vasos, que acontecem também no cérebro. Nós chamamos microvasculares, e, portanto, também tem a ver com o passar do tempo. Nós temos se quisermos, degeneração também do funcionamento dos vasos e do aporte sanguíneo. Depois há funções chamadas funções executivas, os cálculos complexos. Perdemos alguma elasticidade nesse tipo de cálculos, mas as memórias, ao contrário do que se possa pensar, é fácil, ou digamos, é fácil. Temos neste momento meios ao nosso dispor para diagnosticar o que é um envelhecimento fisiológico e perda de memória adequada para aquela idade, normalizada para a idade, para a educação, e o que é uma neurodegeneração. E, portanto, isto é importante ficar claro. E, portanto, há estas alterações que eu falei que são ligadas ao envelhecimento e que são normais acontecerem. Há outras que já não estão dentro do que nós chamamos de envelhecimento saudável. Dentro disto, depois há vários graus de amplitude, como dissemos. Há pessoas que ainda mantêm estas capacidades muito ativas, há outras que têm um declínio maior. Mas depois podemos falar um bocadinho do que é que pode acontecer em cada uma das situações. Como é que nós podemos, digamos, tem assim algumas dicas para tentarmos, enfim, ao longo da nossa vida, irmos expandindo a nossa memória, treinarmos a nossa memória? Fala-se muito, nós, antes de iniciarmos a nossa conversa, tivemos ambas a beber café.
dos benefícios da Da cafeína. cafeína, sim. Isso é um mito? É uma realidade? O que é que podemos tentar fazer para mantermos também aqui as nossas Sim. capacidades? Primeira coisa eu digo sempre é não envelhecer. Não envelhecermos, que seria fantástico, mas como isso é algo que ainda não está ao nosso alcance, nós sabemos, aliás, que há uma série de comportamentos que nos ajudam a manter um envelhecimento mais saudável e, quando eu digo envelhecimento saudável, capacidade cognitiva melhor. E isto tem a ver tudo, o cérebro não é isolado do corpo e, portanto, qualquer comportamento que não seja fisiologicamente adequado também não é bom para o cérebro. Coisas que sabemos de certeza. E eu digo isto muito para quem está na comunicação. O sono. Em Portugal, o sono é muito negligenciado. É uma coisa que as pessoas agora começam a tomar alguma consciência, mas é muito importante. Problemas de sono, eh, falta poucas horas de sono e um sono, digamos, insuficiente, incompleto ou com patologia, são fatores de risco para a demência e para a perda e para o declínio cognitivo. Portanto, é importante a pessoa tratar do sono e, se tem problemas graves, consultar um especialista. Segunda, para aqueles que, estou a dizer, às vezes há profissões que impedem que as pessoas tenham sono e seria importante, enquanto sociedade, termos isto mais em conta. Segundo, o exercício físico, portanto, manter uma atividade física regular e sabemos, há ensaios até por equipas portuguesas muito interessantes em demência vascular que mostram que o exercício físico de forma continuada melhora e previne até o declínio cognitivo ligado à demência vascular. E não é preciso, com isto não digo que a pessoa tenha que estar, às vezes são 20, 30 minutos de exercício moderado. Depois, a dieta, não é? Tudo o que sejam doenças crónicas como a diabetes, diminuir o risco de doenças cardiovasculares, também diminui o fator de risco. E a cafeína, que é uma coisa que ainda não falámos. Há outro que ainda não falei, antes da cafeína vou só dizer, a depressão é um fator de risco para a demência, o isolamento social. É uma coisa que há uns anos não era tão falada e não se sabia tanto. Neste momento sabemos que o isolamento social é um fator de risco e há estudos muito sólidos, sobretudo dos colegas escandinavos do norte da Europa, que mostram que as pessoas socializarem, estarem em grupos, diminui o risco da demência. E acontece muito quando as pessoas são mais velhas, não é? Este isolamento social. Voltando à cafeína. A cafeína, nós temos vários estudos epidemiológicos que mostram claramente que a cafeína diminui o risco de demência, diminui o risco da doença de Alzheimer, particularmente em mulheres, e que para isso 2, 3 cafés por dia bastam. E o interessante é que são estudos multicêntricos, portanto foram estudos repetidos em vários países diferentes e que mostram claramente que a cafeína tem um fator protetor. Isto, digamos, em populações. O que nós sabemos e estudamos no laboratório em termos mais de o que é que está a acontecer aos neurónios, de alguma forma é que ainda não percebemos completamente porque a cafeína normaliza uma certa hiperexcitabilidade dos neurónios que acontece com o envelhecimento. Mas quem bebe café nota um efeito positivo na concentração, na atenção, não é? Efeito este que, se calhar nunca pensaram nisto, que não desensibiliza ao longo da vida. As pessoas normalmente, quem bebe 2-3 bebe sempre 2-3, não é? Não é como outros fármacos que a pessoa tem que aumentar para ter o mesmo efeito. Não, continua a ter os efeitos. Portanto, isto é um facto interessante. Depois, o que é que nós percebemos? Que o que acontece com a cafeína é que a cafeína diminui o metabolismo das células que não estão a contribuir para o processo cognitivo e aumenta a função cognitiva. É como se, no fundo, dissesse, vamos focar-nos na função cognitiva. Isto foi um estudo enorme que foi feito em animais de laboratório e que no fundo nós medimos todas as proteínas, todos os genes que eram expressos, em que tipo de células, e permitiu perceber isto, o que é algo muito interessante. Portanto, no fundo é como se dissesse, vamos focar-nos nesta função cognitiva durante aquele tempo. Por exemplo, tem um perfil também anti-inflamatório, não sabemos ainda bem porquê, mas quando olhamos para cérebros de pessoas que beberam café, portanto, depois, pós-mortem, naturalmente, não é? Em autópsia, pessoas que beberam café, mais café durante toda a sua vida, comparado com pessoas que beberam menos, o cérebro está mais preservado em termos de inflamação, que também acontece com a idade. E há pouco foi uma das coisas que não mencionámos, mas de facto também há um perfil inflamatório que aumenta.
E, portanto, por todas as razões, exceto as pessoas que tenham contraindicações, a cafeína é benéfica. E há pouco falou-nos como um dos fatores de risco para, para a demência, para o declínio cognitivo, a questão da depressão. Uhum. E falando também aqui em saúde mental, a depressão é o outro, se calhar, grande D que tem que se falar cada vez mais, em qualquer idade. Hum, do ponto de vista, digamos, anatómico, biológico, o que é que há algum marcador, o que é que acontece no cérebro de uma pessoa quando tem uma depressão? Há algo que é Eh, característico ou não? A depressão tem sido muito debatida e, aliás, eu penso que as pessoas têm ouvido agora nas notícias se os antidepressivos são ou não eficazes e porquê. A depressão nós sabemos agora que é multifatorial e há vários tipos de fármacos que combatem a depressão, mas claramente parece ser uma alteração em termos de neurotransmissores ou até de circuitos. E como eu dizia agora, há uns anos achávamos que tinha só a ver com os neurotransmissores. Neurotransmissores são as moléculas que são libertadas em resposta a estímulos pensava-se que as pessoas com depressão teriam déficits de alguns neurotransmissores e que os antidepressivos poderiam modular isso. Isso teve muito a ver com o mecanismo de ação deles e o que sabíamos pré-clinicamente. Mas agora temos estas ferramentas de imagem. E estas ferramentas de imagem, que nos mostram as pessoas e o seu funcionamento cerebral, mostram que, além disso, parece também haver alterações do perfil de circuitos, o que são mais difíceis de intervir em termos de fármacos, não é? Como é que nós vamos modular circuitos? E, portanto, por exemplo, só para termos uma ideia, nós sabemos que há pessoas com depressão major, portanto, que é uma depressão muito crónica, persistente e que nós chamamos refratária, portanto, resistente à medicação, por vezes elas têm melhorias com o que chamamos hum, estimulação geral do cérebro, não é? Em que há uma libertação maciça de todos os neurotransmissores. Isto, por um lado, diz-nos, ainda não percebemos bem o que é que acontece, mas sabemos que há alterações quer a nível neurobiológico, portanto de transmissão, quer a nível da forma do perfil de circuitos. Se isto é fácil, não, e é muito individual. E por isso é que é importante, eu acho que aqui quando falamos para as pessoas acerca disto, quando as pessoas vão à procura de tratamento, perceberem que por vezes não é tão rápido, não tão eficaz quanto as pessoas poderiam, porque é muito a resposta, o tipo de resposta, o tempo de resposta é muito individual. Portanto, queria-nos, se calhar, deixar para terminar algumas, uma vez mais, algumas dicas ou algumas sugestões para procurarmos todos nós manter os nossos cérebros mais saudáveis e sermos Uma, também mais positivos. exato, uma coisa que eu acho importante percebermos é não vai haver a pílula milagrosa para o declínio cognitivo. Portanto, e eu acho que com os dados que temos hoje, vamos pensar mais como uma coisa multifatorial, como o cancro, por exemplo, que vai ser influenciada pelos nossos comportamentos, pela nossa vulnerabilidade ou predisposição genética, mas sabemos que os nossos comportamentos, ao contrário do que as pessoas pensam, têm um papel muito importante e nós temos um controle muito grande nisso. Aliás, isso é provado porque as gerações que agora têm 40, 50, uma geração agora, e nós sabemos que houve um ano, em 2015, que a incidência da doença de Alzheimer diminuiu, o número de casos novos. E porquê? Porque os hábitos das pessoas mudaram. Porque a comunicação social foi mais eficiente a dizer atenção à dieta, atenção ao exercício físico, atenção ao sono, atenção à saúde mental. As gerações mais novas penso eu, estão mais atentas a isto tudo e são estes os fatores, de facto, que nos vão ajudar a ter um envelhecimento, ou seja, a ter uma vida que é mais longa, mas sobretudo mais saudável, que eu acho que é esse o objetivo. Com maior qualidade, não Com é? maior qualidade e manter o estímulo intelectual. É uma coisa que nós falamos, mas é importante percebermos, e com isto eu não digo que quem não joga xadrez vá aprender xadrez, não é isso, mas manter uma atividade intelectual é muito importante e sabemos que também é muito eficiente a prevenir os fatores de risco. E como referiu, a estimulação cognitiva pode não ser jogar xadrez, mas pode significar jogar às cartas, pode Sim, ser pode ser ir ter com os amigos, ver música, pode ser exposições, exatamente, exatamente, e portanto ler, fazer palavras cruzadas, o que sim, quer que cada um seja, não é? dentro Cada do um. que já fazia antes, mas manter sempre uma atividade intelectual, constante, portanto desafiar o cérebro, porque
no fundo é como um músculo, também atrofia, não é? Zonas que não usamos, circuitos que não reforçamos, vão perdendo, digamos, a sua musculatura. Luísa, foi um gosto ouvi-la, é muito bom, é muito encorajador Muito saber obrigada. e ouvir que há muita investigação nesta área a decorrer, que é de facto Há aí muitos resultados otimistas, que eu acho que, ou Exatamente. encorajadores, que eu acho que é importante. Cada vez mais vamos saber, vamos ter mais informação sobre os efeitos do envelhecimento na saúde mental, como é que podemos, de facto, cada um de nós intervir para melhorar o seu próprio caminho e a sua própria jornada. Sim, não, e sobretudo tratar o cérebro como tratamos uma dor de estômago, que eu digo Exatamente. sempre, não é? Perder o estigma, que é, se temos uma dor de estômago, nós não achamos que a conseguimos controlar. O que é que fazemos? Vamos ao médico. Não é? Achamos, vou ver o que é que posso ter uma úlcera, posso ter um problema, posso ter uma gastrite. O cérebro há o estigma de eu acho que consigo controlar. Não é verdade. E o cérebro tem que ser tratado como qualquer outro órgão. E, portanto, procurar um especialista quando é necessário. Muito obrigada, acho que essa é uma ótima mensagem final. Muito obrigada por ter estado Obrigada connosco eu. e muitas felicidades para a sua investigação. Obrigada. Muito obrigada.